Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E neste primeiro programa do mês de dezembro, teremos uma entrevista mais do que especial. O meu convidado retorna ao nosso programa para refletirmos sobre pensar bem nos faz bem. Ele é professor, filósofo e escritor. Seja muito bem-vindo, professor Mário Sérgio Cortella. Me sinto bem-vindo. Uma das coisas mais gostosas exatamente quando alguém diz assim, seja muito bem-vindo. Porque você sabe que a pessoa diz assim, seja bem-vindo. Aí até em placa aparece, mas seja muito bem-vindo é o coração que fala. E nem precisa fazer muita força para convencer o professor a respeito disso, viu, gente? Porque para fazer com que ele chegasse aqui no estúdio, não foi fácil. Vai parando pelo meio do caminho, o pessoal quer dar um abraço. Padre Adriano Zandoná encontrou aqui o professor Mário Sérgio. E depois veio dizer para mim, Márcio, que bom que ele está aqui mais uma vez. E eu ainda ganhei o livro dele. Foi, né? Isso com a gostosa dedicatória, é o que encanta bastante. Professor, pensar bem nos faz bem. Claro, afinal de contas, há vários modos de pensar. Alguns até dizem, por causa da área de filosofia, que a filosofia ajuda a pensar. Claro que não, porque pensar a gente já nasce, né, com essa condição. A filosofia pode, como a teologia, nos ajudar a pensar bem. Pensar bem é pensar com um pensamento crítico, livre, consciente, pensar com inteligência, pensar com afinco, com dedicação. Não é um pensamento raso, superficial, banal, aquilo que o livro do Apocalipse condena, que é a mornidade, né? Pensar de modo morno. Ao contrário. Por isso, quando alguém pergunta assim, mas o que é pensar bem? Eu digo, é pensar com dedicação, com alegria, com intensidade, com robustez, com esforço. E é claro, pensar bem nos faz bem. Ah, com certeza. Agora, muita gente pensa que para pensar bem, não é? Às vezes é necessário um curso acadêmico. Seria muito bom, mas hoje ainda temos dificuldade para que toda a nossa população tenha acesso a isso, não é? É um erro identificar o pensamento, o bom pensamento, simplesmente com a admissão de cultura. Não, porque a gente tem que imaginar que escolaridade é uma das formas de educação. Por exemplo, o nosso país ainda, mas não para sempre, tem uma população com prejuízo de escolarização, mas não de educação. A população brasileira é absolutamente escolarizada em um pedacinho, mas ela é absolutamente educada no geral. Ela tem educação pela TV, pelo rádio, pelo jornal, pela revista, pela igreja, pela própria escola. Educação é muito mais ampla, educação é a formação da pessoa. A escola é um pedaço dele. É bom ter escola. É um direito constitucional, inclusive, que todas e todos tenhamos. Mas, enquanto todos e todas não têm, isso não significa que quem não tem a escolaridade, ou que tem uma escolaridade mais restrita, que ela não consiga pensar bem. Uma parte dos homens e mulheres que eu conheço com maior sabedoria, eles não tinham escolaridade formal. Por exemplo, Jesus de Nazaré se cerca de discípulos que não têm ainda formação escolar. Dentre aqueles que seguiram Jesus, alguém que não conviveu com ele diretamente, que foi Paulo, esse sim teve escolaridade. Mas os outros eram pescadores, eram homens que viviam do recurso público, eram pessoas que, com sabedoria, não necessariamente tinham escolaridade. Você imagina Maria, qual foi a escolaridade que ela teve? E, no entanto, a força de conhecimento. Claro, homens com escolaridade, como Agostinho, como Tomás de Aquino, pessoas decisivas da nossa reflexão. Mas dá, sem dúvida, para pensar bem, mesmo que você não tenha grande escolaridade. Minha avó, por exemplo, dizia, ela que não teve tanta escola, ela dizia, filho, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa, que se você cuidar dele direitinho, dura a vida toda. Ora, isso é uma sabedoria que não exige escolaridade. Mas, por isso, como você bem levanta, alguém que existe, que está na escola da vida, pode pensar bem também. Quando o senhor olha hoje para o nosso Brasil, o senhor mesmo dizia, não é? Nós temos aí uma deficiência em escolaridade ainda, não é para sempre, mas nós temos formação e temos informação. Sim. O senhor olhando para o nosso povo, de forma geral, tem pensado bem? Ah, bastante bem em várias coisas. Aliás, agora nós começamos a pensar um pouco naquilo que é o que é de todos. Isto é, a coisa pública. Porque durante muito tempo se imaginou que a coisa pública não era de ninguém. E é exatamente o contrário. Não é que a coisa pública não é de ninguém, ela é de todo mundo. E quando alguém produz nela hemorragia, isto é, alguém vai arrancando o nosso sangue no cotidiano, aquilo que resulta do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, haveria um momento que a gente diria, chega. E esse chega vem agora de vários modos. É um chega que dá muita esperança para nós. Muita gente hoje vê o nosso país fervendo, ainda bem. Quando a gente tem febre,
A febre é um sinal de combate a alguma coisa que não está bem. Aham. Né? A febre é um sinal de que há uma disputa pela vida. E hoje o nosso país está fervendo, está em febre. Tem coisa que dói, tem coisa que angustia, mas isso é muito bom. A pior coisa seria se a gente tivesse quieto com a paz dos cemitérios, que não é paz nenhuma, né? É só ausência de luta. E nessa hora, acho que o nosso país está vivendo, sim, um momento que a gente está pensando melhor naquilo que a gente quer de futuro, para não degradar a esperança, não apodrecer a nossa honra, não fazer com que a gente perca aquilo que é a nossa dignidade, né, enquanto nação. Por isso, estamos começando, sim, a pensar melhor. Tem gente que tem medo de tomar a peito essa discussão, até por causa de uma mentalidade há muito tempo cultivada entre nós, que religião, futebol e política não se discute. É isso mesmo, professor? A gente tem que discutir com uma certa cautela as três coisas. Né? Não é que não se discute, mas tem que se discutir com uma certa cautela, com respeito e inteligência, porque religião, política, né, ela costuma produzir nas pessoas um pouco de angústia na hora do debate. Porque, afinal de contas, religião, política, futebol é onde as pessoas ancoram, elas amarram suas crenças. A crença no time, a crença na política, a crença na religião. E quando eu discuto com alguém o time dele, não estou discutindo só o time, eu estou discutindo ele. Então eu preciso ter um certo cuidado para não fazer com que aquilo que é só um conflito se transforme num confronto. Por exemplo, a democracia, ela é o acolhimento do conflito e a recusa ao confronto. De nada adianta eu discutir a religião de alguém desmontando a religião que ele tem. A religião não é um sistema de ideias, é um sistema de força. Numa religião, a questão central não é a verdade, é a minha fé. E nesse sentido, se para minha fé aquilo é verdade, alguém que se opõe àquilo que eu penso, ele não estará certo. Por isso, a religião tem que ser um lugar, como o futebol e a política, onde a gente acolha, receba o pensamento contrário como uma outra forma de pensar, mas não para descartar, ofender, machucar aquele que não pensa como eu. Por isso, sim, se deve discutir futebol, política e religião, mas, como diriam alguns, com moderação. É, mais cuidado, né? Estamos mexendo no coração das Ou no pessoas, né? coração. Eu conheço até gente, olha só, que mudou, mas muda de religião, mas não muda de time. Eu não Sério? conheço um ex-tal time. Eu conheço um ex-católico, um ex-presbiteriano, um ex-batista, mas não conheço um ex-tal time. A coisa é É séria, né? difícil, é uma coisa um pouco mais grudada. As pessoas mudam mais facilmente, né, de partido e de religião do que elas mudam de time de futebol. Ainda mais para o brasileiro, né? Para o brasileiro, então, mais ainda. Afinal de contas, para nós é uma questão de fé. Pra você ter uma ideia, o futebol é tão importante no nosso dia a dia que ele é capaz de gerar uma coisa ruim, que é o fanático. O fanático, você sabe que a palavra fanos, em latim, significa templo. Né? A ideia de fanático, na origem, veio da religião. Aham. Eram aqueles que defendiam a sua fé com tamanha agressividade que não admitiam, né, qualquer outro que pensasse diferente. E o futebol no Brasil incorporou tanto isso que existe, infelizmente, ainda o fanático. Oh. Professor, tem muita gente que pensa que filosofia ou filosofar é um privilégio dos doutores. É um privilégio dos doutores? Pois é, você imaginar Guimarães Rosa, que era um doutor, era um médico, inclusive, um escritor, ele escreveu O Grande Sertão Veredas e recolheu, né, nesse livro tudo que é o pensamento do povo. Né? E esse pensamento do povo é filosofia, mas não necessariamente é do autor no meio. Você pega um pensamento que ele tirou, né, lá do povão no sertão de Minas, uma frase que a gente não pode esquecer, quando ele dizia assim: não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro. Isso é filosofia do povo, é inteligente. Dá para o autor filosofar, mas dá para qualquer um que queira um pensamento mais livre e dedicado também filosofar. Pega uma outra que Guimarães recolheu do povão, olha que filosofia, é junto dos bons que a gente fica melhor. Olha só, é junto dos bons que a gente fica melhor, é verdade. Não adianta ser bom sozinho é só bom, né? Agora, quando você junta com outros bons, você fica melhor. Ou como tua avó e a minha dizia, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso é filosofia, é algo que nos ajuda a pensar. A filosofia, claro, não é uma coisa só de começar a delirar. A filosofia é um pensamento metódico, organizado, mas para filosofar, claro que não precisa ser só doutor. Ser doutor ajuda um pouquinho, mas não resolve tudo. E dá para filosofar em qualquer circunstância? Sem dúvida, você olha o teu dia a dia, né? Quando você olha a natureza, quando você olha o trabalho de outros animais,
quando você olha, por exemplo, a ideia de que a borboleta não pode sair do casulo antes da hora, dá para a gente meditar ali sobre paciência, né? Dá para a gente pensar sobre vida quando a gente vê no meio do asfalto, em São Paulo, a cidade onde eu moro, uma flor tentando sair do meio daquela pedra e crescer e colocar-se fora. Quando a gente vê na beira do rio Tietê e Pinheiros, na capital paulista, que ainda está meio degradado, uma capivara andando com o seu filhotinho meio listado, a gente olha aquilo e fica imaginando como que a gente não é destrutivo na totalidade, porque a vida, né, tem seus caminhos. Eu posso meditar sobre, por exemplo, um dos meus netos. Esse ano que passou, tive 2 netos em sequência, 50 dias entre um e outro, o Antônio e o Rafael. Quando eu, ao chegar na maternidade, eles recém-nascidos seguraram no meu dedo, essa é algo que é uma percepção, que a gente imagina qual é essa fonte de ligação, de onde vem. Por isso, a filosofia, ela se dá também sobre as coisas que a gente encontra, né, no nosso dia a dia. São milagres do cotidiano, São né? mistérios, né, Impactam a milagrosos, gente, né? aquilo que nos espanta, aquilo que Aristóteles, o filósofo grego, chamava de admirar, né? O espanto, quando você te vê e diz, por que não? Por que sim? Da onde vem isso? Tudo isso é encantador. Agora, por que que a filosofia, então, ela é difícil de ser compreendida por muita gente? Porque, às vezes, ela é ensinada como a matemática. A matemática é a mais humana das ciências. Ela é de uma beleza brutal. Matemática é poesia pura. Né? Ela é uma criação maravilhosa do ser humano, porque nada que a matemática lida existe na realidade. Você nunca viu um número 1 sentado por aí, nunca viu uma matriz ou uma derivada tomando um suco em algum lugar. Né? A matemática lida com a invenção humana. Nós tivemos o ensino de matemática, para muitos de nós, como suplício, como tortura. Muitos nos ensinaram filosofia como Muita uma gente coisa... tirou a vida da matemática, né? É uma coisa fria, Claro. né? Como a filosofia, muita gente nos ensinou filosofia de um jeito chato, né? De um jeito amargo, de um jeito doloroso. Ao contrário, eu gosto de lidar com filosofia com a ideia de que seja algo que as pessoas tenham nela alegria e reflexão. Quando você mostra que pensar bem nos faz bem, né? São livros que tratam da filosofia no dia a dia, de uma maneira que não seja banal, mas seja compreensível, que não seja simplória, mas seja simples, para que a gente tenha amor pela filosofia e não apenas um certo temor, né, pela filosofia. Como é que a gente planta essa semente no coração de uma pessoa? Porque isso também é um despertar, não é? Sim, Ele é claro. natural na pessoa, né? A gente vê desde criancinha o ser humano se encantando com a vida, não é? Mas é algo também a ser cultivado, porque se não fosse, a gente não via as pessoas com dificuldade para filosofar. Claro, sem imaginar, existe uma reverência à vida que não pode ser perdida. O Rio de Janeiro, de vez em quando, nos dá umas demonstrações maravilhosas. No Rio de Janeiro do verão, quando o sol se põe aos domingos, lá em Copacabana, no Leblon, no Leme, o carioca, de maneira geral, no fim da tarde, quando o sol está se pondo no domingão, o carioca vai até a praia e aplaude o sol. Pode parecer estranho, isso não é uma heliolatria, uma adoração do sol. Isso é reverência à vida. Aquele sol que nos deu aquele domingo, que nos deu aquela vitalidade. Eu, às vezes, quando termino de ler um livro, ver um filme, mesmo que sozinho, eu levanto e bato palma. Às vezes a pessoa olha para mim e acha que eu estou meio maluco, porque como eu faço em qualquer lugar. Se eu terminar de ler um livro aqui agora, eu coloco sobre a mesa e bato palma para ele. Uma boa comida, né, um bom afeto, um bom discurso, um bom programa, tudo isso exige que a gente comemore. E há pessoas que não comemoram, elas são amargas. A filosofia nos ajuda a procurar um certo encantamento. Ela não serve, a filosofia, só para serenar a cabeça. Também serve para nos fazer pensar, para perturbar um pouco, né, às vezes, a nossa tranquilidade excessiva. Mas ela ajuda demais, ajuda bastante a procurar aquilo que admira, aquilo que encanta, aquilo que é parte desse mistério magnífico, do qual não sei porquê, mas eu gosto bastante, eu faço parte. Com a filosofia, a gente aprende a ter disciplina. Vou até tornar isso mais pessoal. O senhor aprendeu com a filosofia a ter disciplina? Sim, eu fiz graduação em filosofia, eu tive a alegria de ser formado numa escola de jesuítas, né? E, portanto, dentro daquilo que se chama, no ensino de filosofia, de pensamento aristotélico tomista. O que é isso? É a filosofia ensinada pelos jesuítas a partir de uma concepção de Aristóteles, do modo grego, e da teologia tomista, né, escolástica medieval,
que é de Tomás de Aquino. Portanto, em vez de eu ter um curso de filosofia a partir de temas, que é o que acontece em muitas escolas, eu tive a partir da história da filosofia, antiga, medieval, moderna e contemporânea, um por um dos pensadores, o que dá uma visão disciplinar, metódica, estruturada, passo a passo. Isso ajudou a organizar o meu pensamento, inclusive a minha exposição de ideias. Por exemplo, entre os jesuítas, eu estudei na antiga escola, agora não tem mais, Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, que ficava no quilômetro 26 da Via Anhanguera, no estado de São Paulo. Ali nós tínhamos aulas que eram, por exemplo, uma parte delas eram andando no meio da mata com os professores ensinando, falando. A gente, por exemplo, não tinha como anotar, porque o professor falava. Vários de nós tivemos que desenvolver uma boa memória para guardar. Boa parte das provas era prova oral, a gente tinha que expor o assunto e, portanto, alguns de nós que passamos por isso, até hoje, gostamos de falar em público, gostamos de usar a memória, e a disciplina ajuda a filosofia, nela a encara algo como sendo algo que é sequencial, e a disciplina ajuda a filosofia também ajuda a filosofia. Não é só ela que ajuda, né? Mas a filosofia dá um toque assim especial. Muito bom. A gente ouve o senhor falando, vê os pensamentos tão claros, né? Às vezes pode parecer algo fácil, pode parecer algo que veio com aquela pessoa, pode parecer um dom, não é? Mas tem muito trabalho por trás disso. Pois né? é, você sabe que às vezes a pessoa que vai me elogiar, e ela sem querer produz uma leve ofensa. Não é querendo, mas ela diz assim, professor Cortella, o senhor tem o dom da palavra. É uma coisa, às vezes, um pouco chata, porque o dom significa o quê? Que eu não tive mérito nenhum, né? Que Deus me chamou e falou, você vai falar em público. Né? Ao contrário, por exemplo, eu estou na escola há 59 anos, como aluno e professor. Para eu escrever 27 livros, eu tive que ler mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade, num debate, num programa, numa conversa. Dizer que eu tenho o dom é imaginar que é muito automático. Eu tenho algum mérito nisso. Né? E esse mérito, ele implica num esforço imenso. Quando alguém diz assim, mas você fala bem, sim, isso é um elogio. Ah, mas você fala de maneira clara, eu gosto disso, desse tipo de elogio. Mas dizer apenas que é um dom é esquecer algo que um dia o grande pianista Arthur Moreira Lima, um dos nossos maiores músicos, ele terminou um concerto magnífico, né, em Belo Horizonte, lá no Palácio das Artes. E ao terminar, um jovem de 20 e poucos anos, mas chegou para ele e falou assim, eu adorei esse concerto. Sabe, eu daria a vida para tocar piano como o senhor. Ele respondeu, eu dei a vida. Foram 30 anos, 9, 10 horas por dia. Portanto, sim, o elogio é gostoso, mas não é só dom. Né? Seria tão bom se Deus chegasse e me formasse automaticamente, eu não ia ter nenhum trabalho, mas eu tive que ter trabalho. Pois é. Então fica aí a dica, né? Um dos temas que está sempre aí na boca de cada um de nós, né, ou pelo menos no nosso pensamento, é a questão da tecnologia, né? Muito presente no nosso tempo e influenciando a vida, não é? Influencia também a filosofia? Sem dúvida, porque a tecnologia, especialmente as plataformas digitais, essa que você usa agora, enquanto nós conversamos, ela criou uma maior capacidade de velocidade, aquilo que a gente produz, maior comunicação, maior possibilidade de pesquisa. E a filosofia que hoje, ela não fica mais restrita apenas aos livros. Por exemplo, nós temos a capacidade com a tecnologia de uma conversa como essa, de colocá-la num site, de olhá-la numa plataforma digital, as redes sociais difundem, e ela auxiliou a produção. Eu, antes de existir, por exemplo, a internet, eu tinha 8 livros publicados. Desde que a internet existe entre nós, e ela está fazendo 20 anos no Brasil, eu mais do que tripliquei essa condição. Por quê? Dá para pesquisar mais rápido, dá para enviar material mais velozmente para as minhas editoras, dá para aprender melhor. A difusão ela fica mais facilitada. É claro que eu não tenho pela tecnologia só encanto. Ela também produz incomunicação, ela também produz muitas vezes frieza, ela tem um número muito forte de índice de superficialidade naquilo que se faz. Ainda assim, a tecnologia ela auxilia a filosofia, desde que a gente não seja por ela dominado. Por isso, em relação ao mundo da tecnologia, nem informatofobia, que é o temor a esse mundo, e nem formatolatria, né, que é a adoração desse mundo. De novo, com aquela boa moderação, ela auxilia a tecnologia. A gente falou aí, conversou um pouquinho sobre dom e sobre esforço, não é? Você pode ter recebido aí um potencial a ser desenvolvido, mas Sim, precisa claro. desenvolvê-lo.
não é? E a gente vê que algumas pessoas capricharam aí no desenvolvimento desse potencial. Muitas pessoas veem isso no Senhor, Obrigado. não é? E eu lhe pergunto, certas pessoas que a gente vê e entende nelas uma genialidade, não é? Ao olhar para elas e contemplar, poxa vida, isso é fora do comum, isso é extraordinário. Existe ali uma genialidade. A genialidade, ela está ao alcance da gente? Ou é uma Qualquer um. coisa que independe da gente? Não, aquilo que nós chamamos de gênio é alguém que se aplica demais a uma atividade. Se você olha um homem, um pregador, uma mulher que auxilia, um médico, um dentista, um padeiro, um confeiteiro, né, um apresentador de TV, o que a gente chama de gênio é uma dedicação intensa, é um esforço imenso. Eu sempre me lembro de um grande gênio, esse sim, né, que é Câmara Cascudo, um homem do Rio Grande do Norte e uma das pessoas mais inteligentes do nosso país. Ele, aliás, dá nome ao Museu de Antropologia daquela universidade. Ele tinha um hábito, mas todos os dias, sem exceção, ele sentava para estudar. E um dia, ele teve uma cozinheira que trabalhou com ele por 30 anos. 30 anos ela fez a comida dele. Um dia ela estava na cozinha fazendo um almoço, uma coisa deliciosa, no Rio Grande do Norte, que é um pirão de queijo. E ao lado dela estava o assistente do Câmara Cascudo. E ele, o professor, estava lá estudando, como fazia todo dia. E uma hora o assistente virou para ela e falou assim, mas esse homem é um gênio. Ela falou assim, eu não acho, não. Ele falou, por quê? Falou, faz 30 anos que eu estou com ele e todo dia eu vejo ele estudar. O que ela não tinha entendido? A fórmula da genialidade. Ele não era um gênio porque ele tinha nascido assim. Ele era um gênio porque ele estudava todo dia. Os romanos diziam no passado, na antiguidade, a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. Pode ter certeza. Quando você diz que alguém tem muita sorte, é porque ele ou ela teve muita coragem de buscar, de ir atrás, de procurar, de não desistir. Por isso, sim, você recebe uma condição, mas ela tem que ser exercida e exige coragem. Não é só sorte. Isso aí. Então vamos continuar o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco continuaremos esse papo filosófico com o professor e escritor Mário Sérgio Cortella. Tenho certeza que eu nem preciso pedir para você continuar aí, né? Só espera um minutinho que a gente já está voltando com você.